Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo aí a mais um vídeo. Antes da gente entrar na matéria, peço a vocês aí que vocês estejam se inscrevendo no canal aí. Se gostar do vídeo, dá aquele like, se inscrevam, ative o sininho aí, tá bom? Isso aí ajuda muito aí o canal e o crescimento dele, beleza? Então vamos para a matéria, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse camarada aqui, ó, sensor MAP, né? Se você teve uma live da M3 há cerca de 2 dias atrás, né? E eles falaram sobre o sensor MAP e isso me despertou uma curiosidade para poder a gente estar falando um pouco mais sobre ele aí, beleza? Para a gente começar a identificar o que é uma pressão absoluta, o que é uma pressão atmosférica, o que é vácuo absoluto, vácuo parcial, né? O que é uma pressão relativa, né? Então, assim, são dados teóricos que, quando a gente consegue armazenar isso na nossa cabeça, na hora do diagnóstico facilita mais ainda, né, a gente identificar os problemas, beleza? Então, a gente está aqui com o sensor MAP, vou falar um pouco dele. Esse aqui é de um carro a gasolina, se eu não me engano é do Gol G5 ou Gol G6, alguma coisa assim. A aplicação dele depois eu dou uma olhada. Esse aqui é de uma Fiat Ducato, né, a diesel. Então a gente pode ver que a gente trabalha, né, tem 2 sensores aqui, com a mesma construção, porém um vai medir pressões de depressão, né, no caso vai medir como se fosse um vácuo, né, no coletor de admissão, e esse aqui vai medir pressão acima da pressão atmosférica, porque ele tem o auxílio de uma turbina nesse sistema e ele vai medir pressões acima da pressão atmosférica, beleza? Então, só para falar um pouco dele também, você pode ver que ele é um sensor que contém 4 pinos, ó, certo? 4 pinos porque ele tem um sensor de temperatura do ar acoplado a ele, né? E esse sensor ele serve para o quê? Para base de cálculo de tempo de injeção, avanço de ignição, através da densidade do ar, né? A central vai identificar a quantidade de ar admitida, né? Através do cálculo já armazenado dentro da central, ela vai calcular o tempo de injeção e também o avanço de ignição através do sinal deste componente, beleza? Então, basicamente é isso. Ele vai medir aí pressões, né, ou variações de pressões dentro do coletor de admissão, seja ela para diesel, seja ela para gasolina, né, ou carro turbo ou carro sem turbo, tá? Então, pessoal, se você for pegar e ver esse sensor, eles falam que ele é um sensor que mede pressão absoluta, né? O sensor MAP, o que ele mede? Então, ele mede pressão absoluta. E o que é uma pressão absoluta, né? A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica, né, mais a pressão do fluido que a gente está medindo, né? No caso aqui é o ar, é um fluido gasoso, né? Então, seria a soma dessas pressões, né? Que é a pressão atmosférica e a pressão do fluido. E o que é a pressão atmosférica, né? Quando a gente quer saber se esse sensor está me dizendo a verdade, quando ele está bem aferido, primeiro a gente tem que saber qual é a pressão atmosférica local da minha cidade, ou do lugar onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu vivo, né? Então, se a gente entrar com o scanner, a gente vai ter esses dados aí, no caso aqui de Cachoeiro, Itapemirim, a nossa pressão atmosférica é 101 kPa, né? Ou 1 bar de pressão, ou 1000 milibar, né? Então, a gente sabendo a nossa pressão atmosférica, no scanner ele vai ter que me avisar também a pressão atmosférica local da minha cidade, né? Então, se eu entrar aqui no Gol, ele vai ter que me dar a pressão de 101 kPa com a chave ligada, motor desligado, né? Motor não estando em partida. E aqui também a mesma coisa, ele teria que me dar
a pressão nominal aí da minha pressão atmosférica, né, do meu local aqui. Então, pessoal, já sabendo isso, você tendo essa informação, basicamente ela já parte de um princípio que ela está ok, certo? Então, a primeira parte é essa. Então, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão que é exercida sobre um corpo, né? No caso, como eu disse, na nossa cidade aqui de Cachoeiro Itapemirim, ela é 101 kPa. Então, vai ter lugares que vai ter uma altitude maior. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão exercida sobre o corpo. Quanto menor a altitude, ou no caso, ao nível do mar, a pressão vai ser maior, né, sobre um corpo. Então, pessoal, deixa eu colocar ele aqui para o lado, que se esse vídeo ficar longo, eu vou dividir ele em duas partes aí, beleza?